Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como foi a sua semana? Muito bom estarmos reunidos novamente para o nosso momento de oração e meditação, onde nós vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, orarmos em poucos minutos, meditando em assuntos importantes e o que passou durante a semana. Como foi a sua semana? Sentiu a presença e a bênção de Deus a cada dia? Caminhou com Ele todos os dias? É muito importante nós mantermos o nosso relacionamento diário com Deus. Esse é o mais importante. No momento, muitos de nós não têm uma igreja onde desenvolver sua comunhão com Deus e com o próximo. Nosso lar é a nossa igreja. Então, momentos como esse fazem do nosso lar a nossa igreja. E é aqui que nós encontramos o conforto, o apoio e a bênção de Deus para as jornadas do dia a dia. Vamos orar pedindo a bênção de Deus nesse momento, para que possamos meditar um pouco na sua palavra e termos um momento de comunhão com Ele e uns com os outros. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos por tudo e colocamos tudo em Tuas mãos. Pedimos o Teu Espírito e a Tua bênção nesse momento, que vamos refletir e pensar na Tua bênção, na nossa vida, na Tua palavra e naquilo que realmente é mais importante, a nossa vida espiritual. Abençoe a cada um conectado, as suas famílias, e que tenham a Tua bênção nesse momento com o Teu Espírito para entendermos a Tua mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, gostaria de meditar um pouco em um personagem no Velho Testamento, muito conhecido de nós, e uma passagem de sua vida também muito conhecida de nós. No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, nós conhecemos muito bem a história de Davi. E nós sabemos das suas conquistas contra um urso, um leão, e depois contra o próprio Golias, se tornou rei de Israel, um vitorioso em guerras e batalhas, um homem abençoado por Deus, mas um homem fracassado também em outros pontos. Infelizmente ele cometeu erros terríveis, quebrando a lei de Deus, e nós sabemos o que aconteceu na sua história. Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre um fenômeno que tem acontecido nesta geração. A questão da atitude inconsequente que nós falamos que os jovens têm, os adolescentes têm. O que quer dizer uma atitude inconsequente? Fulano foi inconsequente ao fazer aquilo. Ou seja, essa pessoa, ela achou que não haveria consequências para o seu ato. Davi, ele não mediu consequências, e ele achou que porque ele era o rei, e ele tinha razão em alguns pontos, não haveria consequência. Você conhece a história? Como rei, humanamente falando, ele sofreu alguma consequência? Não. Quem faria alguma coisa contra Davi? Quem iria dizer algo para o rei soberano de Israel? Alguém poderia dizer: Davi, você matou Urias, você tomou a mulher dele, Batseba, teve um filho com ela, e agora você tem que morrer. Essa é a consequência do seu pecado. Não. Ele sabia que era rei. Sabia que quem mandava era ele. Ele tinha todo o poder. Então ele foi inconsequente. Só que Davi se esqueceu de uma coisa. Deus vê todas as coisas. E Deus, ele tem reservado para todos, e a Bíblia inteira encontramos isso, recompensa e consequência. Recompensa para aquilo que fazemos de bem, há sempre recompensa. E a consequência do pecado e do erro. Eu ouvi um pastor falando uma vez algo que realmente me faz sentido, dizendo o seguinte: que a morte de Jesus
na cruz do Calvário, ela provê solução para o pecado, mas não para as consequências do pecado. E acho que você vai concordar comigo nesse ponto. Davi achou que não haveria consequência do seu pecado, do seu erro. Mas Deus trouxe as consequências à sua porta, através do profeta Natã. Ninguém gosta de injustiça. E as pessoas desejam consequências para aqueles que cometem injustiça contra elas. Sabe que, recentemente, essa década passada, foi através do canal HBO apresentado uma série tirada de livros que tinha tudo para se tornar, segundo os fãs, segundo os críticos, segundo os números na audiência nos Estados Unidos e pelo mundo, a maior série de todos os tempos. Baseado nessa série de livros, que tinha um outro nome, mas o primeiro livro se chamava Game of Thrones, Jogo dos Tronos. Esse era o primeiro livro que deu nome à série. 8 temporadas, até a quinta, sexta temporada, um sucesso absoluto. E todo episódio, milhões e milhões de pessoas assistiam ao vivo e depois baixavam e assistiam as reprises, e compravam os DVDs, e os números só aumentavam. Porque uma das características nessa série é que as pessoas ali cometiam crimes bárbaros, terríveis. Uma história medieval. E atrocidades, coisas indescritíveis aconteciam ali, mas de maneira sempre surpreendente. Cedo ou tarde, todo mundo recebia a consequência do seu crime. E o número de mortes era uma coisa, os personagens principais, não existia personagem principal, porque qualquer um podia morrer a qualquer momento. Então uma injustiça acontecia, morrendo alguém, mas depois essa pessoa pagava mais pra frente em algum outro episódio, e assim foi até que chegou no final. O problema é que o escritor da série não conseguiu escrever os livros tão rápido quanto a série era apresentada na TV. E ele ficou devendo, porque cada livro dele se tornava um ano na TV, uma temporada. Até que, quando chegou nos últimos, 2 escritores estavam fazendo para a TV, pegando só umas ideias do escritor, não seguiram a linha de pensamento do escritor, e a coisa foi mudando. No 1 ano, eles até pularam a temporada para fazer a temporada final, e quando chegou na última temporada, foi um fracasso total. De crítica, o público, os fãs detestaram os últimos episódios, principalmente o final. Principal motivo, a falta de consequência para os atos. As pessoas na história começavam a praticar crimes e coisas terríveis e traições e não havia consequência. As pessoas odiaram, detestaram. Era irreal e era algo insuportável ver as pessoas fazendo o que estavam fazendo de maneira inconsequente. Não havia consequência. E destruiu a maior série de todos os tempos. Talvez se tornou a pior, por causa da decepção que causou nas pessoas. Ninguém gosta de injustiça sem consequência, sem recompensa para o ato errado. Agora a gente gosta quando os outros recebem a consequência. Quando nós recebemos, ninguém gosta. E a consequência ela vem, e ela deve vir, porque há uma mensagem por trás disso. Qual é a mensagem que é passada quando as pessoas cometem crimes, erros, pecados e não há consequência? O que é passado para a próxima geração? O que é passado para os filhos? O que é passado para aqueles que estão no mesmo nível? Eu sou de um tempo quando os líderes de uma igreja, pastores, anciãos, diáconos, dependendo do tipo de pecado, se era público, dependendo do que aconteceu, eles nunca mais poderiam ocupar uma posição de liderança na igreja como ocuparam anteriormente. Pastores deixavam de ser pastores, anciãos deixavam de ser anciões. E isso acontecia. E era levado a sério. Por quê? Pense.
Nós devemos agir com base no amor. O amor deve nos motivar a obedecer a Deus, a servi-lo. Mas quando o amor começa a esfriar, e quando a gente começa a afastar de Deus, e já não é, a nossa motivação já não é mais o amor, existe um outro lado que nos ajuda a manter no caminho e regressar para o amor, que é a consequência. Então, obviamente, nós queremos a salvação em Cristo porque nós o amamos, Ele morreu por nós. E com isso, temos uma coroa que simboliza vida eterna, ruas de ouro e uma mansão. Mas não é essa a real motivação, não deve ser. Mas por outro lado, qual que é a alternativa? Se eu não aprender a amar esse Deus, se eu não aprender a odiar o pecado, eu tenho um lago de fogo e enxofre. Essa é a consequência de permanecer no pecado. E me ajuda a pensar e refletir duas vezes antes de me abraçar ao pecado, amar o pecado e permanecer nele. Há uma consequência. Então, a consequência ela nos ajuda a refletir e pensar duas vezes antes de permanecer no pecado ou cometer um pecado. Porque, segundo mesmo a Bíblia, há pecados casuais, acidentais, e há pecados que são de rebelião contra Deus. Quando estamos cientes do que estamos fazendo e fazemos mesmo assim, e permanecemos no erro. Então, qual é a mensagem quando eu vejo um pastor que comete um pecado público e aparentemente continua a sua vida como se não houvesse consequência? Qual é a mensagem? Seu ministério continua? Não perde a esposa? Não perde a família? Não perde os filhos, o respeito? Não perde o respeito das pessoas? E continua seu ministério como se nada tivesse acontecendo? Qual é a mensagem? Para mim, que sou um pastor. Eu sou tentado, como qualquer outro. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. E quando a tentação vem, eu penso no amor que eu tenho para com meu Deus. Eu não quero quebrar a lei dele. Eu penso no amor que eu tenho para com a minha esposa. Eu não quero perder o respeito e o amor dela. Eu penso no respeito que eu quero manter com os meus filhos e o amor que eu tenho por eles. Jamais trairia todos eles, meus filhos, minha esposa e acima de tudo a Deus. Mas se o amor esfriar, eu tenho que pensar nas consequências. Estou disposto a arriscar perder o meu trabalho, a minha reputação, o meu nome, a minha mensagem que foi levada a tantas pessoas? Será que eu vou perder tudo isso por um momento de pecado? É preciso haver consequência. Se não houver consequência, a lição que nós estamos passando para os jovens e adolescentes é: pode cometer seu pecado, Deus perdoa. Todo mundo vai perdoar também, e aí você continua a sua vida. Não foi isso que aconteceu com Davi. Natã, em 2 Samuel 12, chegou para ele e disse o seguinte, contou uma parábola, uma historinha. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Nós sabemos o que aconteceu. Davi reconheceu o seu pecado, o seu erro, confessou, se humilhou e percebeu que ele era aquele homem que tinha gado, riqueza, tinha tudo, mas tomou uma ovelhinha do vizinho, do homem pobre que só tinha aquilo e sacrificou. Ele cometeu aquela injustiça, ele reconheceu, mas ele sofreu as consequências. E o interessante nessa história é que Davi deu a sua própria sentença. E Deus não tirou a sentença que ele deu sobre si. Ele disse o seguinte: esse homem
tem que pagar e restituir 4 vezes. 4 vezes. Então, se você estudar no livro Profetas e Reis, você vai ver ali a explicação do que houve. Davi teve muitos filhos, mas 4 dos seus filhos se perderam de maneira trágica. O primeiro foi o filho que ele teve com Batseba. O primeiro filho, esse filho resultado dessa noite de pecado, não sobreviveu. Ele morreu. E Davi sofreu muito com aquilo. Batseba também. Sofreram como consequência do seu pecado. O próximo filho dela com Davi foi Salomão. Nós conhecemos a história. Mas mais à frente, Absalão, o filho lindo de Davi, tinha cabelos compridos, um homem que chamava atenção por sua beleza. Quis tomar o trono à força, quis ser o próximo rei. E acabou morto por aqueles que apoiavam Davi, pelos seus inimigos. Absalão foi assassinado. Outro filho de Davi se interessou pela própria irmã e desgraçou a vida dela, estuprando-a. Terceiro filho. E agora o outro irmão, quando soube do que Amnon fez, assassinou ele. Mais um filho morto. 4 filhos desgraçados, 4 vidas perdidas, e Davi teve que sofrer e pagar caro por tudo isso, como consequência do seu pecado. Por que Absalão quis tomar o trono à força e disse, eu vou ser o rei? Por que Amnon olhou para sua irmã e disse, ela é atraente, meia-irmã, ela é bonita, ela é interessante e eu quero levá-la para minha cama? E por que ele se sentiu no direito de fazer isso? Meu pai fez. Por que eu não vou fazer? O meu pai olhou para uma mulher, desejou e a teve. Mandou matar o marido dela e que consequência ele sofreu? Então eu também vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e não vou ter consequência nenhuma. Você percebe a mensagem que foi passada para os filhos? E a desgraça que aconteceu 4 vezes mais Davi sofreu por causa do seu pecado. Eu vejo na minha igreja, eu vejo entre meus amigos e eu vejo entre meus colegas de ministério atitudes como essa, de agirem no pecado porque o amor esfriou em algum momento, mas agem de maneira inconsequente, achando que não vai haver consequência no seu pecado. E muitas vezes não tem, como eu disse para vocês, como líderes de igreja hoje que cometem pecados e tudo continua com a sua reputação, o seu nome, o seu ministério e a família e nada aparentemente mudou. Mas Deus, Ele traz as consequências. Deus, Ele faz isso porque Deus é justo. E nós não podemos pensar que vamos viver a nossa vida sem colher as consequências. A maioria dos problemas que nós temos, a grande parte deles, são resultado dos nossos erros, das nossas escolhas, consequência daquilo que nós fazemos. Eu sei disso na minha vida e eu tenho colhido consequências de erros que eu cometi. Agora, Deus é misericordioso, Ele é bondoso e Ele perdoa. É muito importante nós entendermos uma coisa. Se há algo que nós fazemos e nós não queremos que ninguém saiba, eu ouvi isso de um pastor. Eu não podia concordar mais do que ele. Mais do que isso que ele disse. Então não faça. É simples. Não quer que ninguém saiba? Não faça. Porque aquele que não mente não precisa buscar na memória o que aconteceu para trazer uma explicação. Então, nós precisamos viver uma vida digna de cristãos verdadeiros diante de Deus e entender que Deus tem recompensas maravilhosas para nós. Ele mesmo diz no livro de Levíticos, aqueles que guardam a minha lei, eu andarei com eles. E Deus tem promessas e mais promessas para cada um de nós. Recompensas e mais recompensas para quem o obedece, o ama e o serve. Mas também há consequência. O pecado traz consequências. E nós precisamos entender isso. Entenda que há consequência. Para que você possa pensar 2, 3, 4 vezes antes de seguir por um caminho pecaminoso.
porque realmente o caminho do pecado vai trazer dor, tristeza, amargura. Muitas vezes não só para nós, mas para aqueles que nos amam e estão ao nosso redor. Que Deus proteja você, a sua vida, a sua família. Que você busque amá-lo e amar aqueles que estão ao seu redor. E que o amor seja a motivação maior para tudo que nós fazemos. Mas se o amor faltar, não se esqueça que há consequências. Busque reacender a chama do amor. Beba da fonte do amor. Encha o seu tanque. E restabeleça o relacionamento com Deus e com o próximo. E evite as consequências. Porque ninguém precisa saber. Então não faça. Seja fiel. Seja feliz. E não deixe o inimigo iludir e enganar você com momentos de distanciamento de Deus, que vão trazer uma alegria passageira. Deus é quem nos dá felicidade plena e absoluta e eterna. Que Deus abençoe você no seu dia, no dia sagrado que Ele estabeleceu, para que Ele possa realmente colocar no seu coração um amor verdadeiro, te dar bênção e paz. Vamos orar. Querido Pai, abençoe a Tua igreja, o Teu povo e a cada um de nós que estivemos conectados nesse momento. Nos ajude a termos a motivação certa para tudo que fazemos, que seja o amor. Mas se por acaso o amor esfriar, lembre-nos que tudo que fazemos há consequências. E as consequências virão com certeza para nos ensinar as lições. Ajuda-nos a aprender da maneira mais fácil, vendo o erro dos outros e não cometendo nós os próprios erros. Mas tenha paciência conosco e nos ajude naquilo que temos falhado. Nos abençoe e nos dê força para permanecer contigo. Abençoa a tua igreja neste sábado e a cada um que está na tua presença, para que recebam o teu Espírito, teu poder e teu amor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e que você permaneça um servo fiel de Deus. Um forte abraço.